Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós estamos com uma convidada especial. Eu me chamo Atanailda Cavalcante, nós somos alunas da UES, UAB e a minha colega Paloma Melo. Nós estamos aqui com uma convidada especial. A nossa colega Paloma vai apresentar ela para vocês. Bom, eu trouxe uma colinha, né, porque o currículo da nossa professora entrevistada é extenso. Advaci Cavalcante, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ela é pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, educação inclusiva e gestão e coordenação escolar. Ela também tem especialização em Libras, gestão escolar, gestão e liderança. Também é professora e atualmente é diretora pedagógica da Escola Historiador Padre Antônio Gomes de Araújo, em Brejo Santo. Palmas! E hoje nós temos um tema muito especial para tratar com vocês. O tema do nosso podcast de hoje é bullying não é brincadeira. Ó, gente, isso é coisa séria, viu? Advaci, muito obrigada por ter aceito o convite. A gente gostaria que você falasse um pouco sobre o que é que você acha com relação à mídia, como ela tem influenciado o comportamento desses estudantes em relação ao bullying. Oi, meninas, muito obrigada. É um prazer para mim estar fazendo parte desse momento com vocês, de compartilhar as experiências enquanto professora, também enquanto gestora escolar. E a mídia, ela tem sido um foco muito grande para incentivo do bullying. Por quê? Porque os jovens eles têm aprendido certas práticas com as mídias e reproduzido na escola, trazendo para a escola um transtorno muito grande, constrangimentos, problemas, dificuldades. Então a mídia tem tudo a ver com o bullying. Não que tudo que esteja na mídia seja para influenciar para o mal, mas que uma boa parte do que os jovens têm visto, têm buscado, tem sim influenciado para trazer algumas dificuldades em relação ao bullying na escola. E assim, você considera que ele pode ser classificado de várias formas, né? A gente tem a questão de incluindo o bullying físico, verbal, a gente tem o psicológico e até mesmo o virtual, que é o cyberbullying, né? E assim, o cyberbullying em turmas de 6º ao 9º ano é mais praticado. Por quê? Porque eles criam perfis fakes, eles dizem com os colegas coisas que eles não têm coragem de dizer pessoalmente, então utilizam-se dessas redes sociais, desses perfis fakes, para poder atingir de forma virtual o que eles não fazem presencial, não têm a coragem de fazer presencial. Então, realmente é uma situação que as escolas têm enfrentado em todas as séries, mas a gente está em busca de evitar que isso aconteça, de melhorar, de coibir, e depois que a lei foi decretada, foi assinada, então melhorou bastante. Mas o bullying e o cyberbullying, eles têm uma ligação com as mídias, sim. A mídia acaba reforçando essas crenças pré-existentes, né, a longo prazo. O que é que você acha disso? Afeta sim, mas eu acho que é mais a falta de cuidado da família. O que o seu filho está vendo, o que o seu filho está fazendo com o seu aparelho eletrônico, com suas redes sociais. Eu acredito que a culpa não seja, a gente não está procurando culpado, mas que não é só a mídia, mas também a responsabilidade, o compromisso, a atenção da família e analisar o que é que está sendo feito através de seu filho, de sua criança, com os aparelhos eletrônicos e com essas redes sociais. E assim, você tocou num ponto chave, porque quando se fala em família, em relação a esse tema, a isso, eu queria saber, assim, de vocês, na questão do âmbito escolar, qual é a reação das famílias quando se trata do bullying, quando chega até elas? É bem difícil. A gente recebe na escola famílias altamente alteradas, tentando resolver a situação de bullying com a força própria, não com equilíbrio emocional, não com a calmaria, não com uma conversa, que o primeiro ponto deveria ser identificar quem praticou o bullying com seu filho, com sua criança, procurar a família responsável, no caso do virtual, né, e resolver externamente fora da escola, ou até mesmo procurar a Defensoria Pública, a Justiça, mas quando vem para dentro da escola, vem com uns ânimos exaltados. Vem realmente para ir na sala e resolver por conta própria.
A escola tem que estar muito atenta, muito ativa, para não permitir que esse familiar chegue até a sala, porque se chegar até a sala, acaba indo até as vias de fato, não só com adolescentes, mas com crianças também. E muitas vezes os pais só enxergam depois que a escola também notifica. Às vezes o filho já está passando por algum comportamento, no caso ele fica recluso na escola, isolado, né? E aí a escola percebe antes dos pais, né? O que é que você acha disso? Acontece muito, aconteceu já comigo em uma sala de segundo ano, uma criança não querer mais ir ao banheiro, e não é normal, porque criança gosta de ir ao banheiro, até para passear. E essa criança não quis mais ir ao banheiro, e eu fiquei preocupada. E quando ele precisava ir ao banheiro, tinha que ir com um colega acompanhando. E eu fui investigando, até que eu descobri que ele estava sendo ameaçado no banheiro. E a criança maior, que meu aluno era do segundo ano, a outra criança já era de quarto ano, era bem maior, ameaçava que se me contasse, ia fazer coisa pior com ele. Então a defesa dele foi não ir mais ao banheiro, a família não sabia. E quando eu descobri, eu investiguei, encontrei quem era, conversei com a criança até ela me mostrar no recreio quem era que estava praticando isso com ele, e resolvi com a professora e com a própria criança, com a outra professora. E as famílias não veem porque, em alguns casos, não tem diálogo, não tem contato, não tem uma abertura, não tem segurança. Às vezes, se eles disserem que tem alguém que está mexendo com eles, ameaçando, aí eles já dizem logo, é porque você é besta. Se você chegar em casa apanhado, vai apanhar de novo. Aí, às vezes, eles não contam por medo da reação do próprio familiar. E a escola Historiador, ela é bem conhecida aqui na cidade, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, dos projetos que a escola tem. Ela me mandou até umas fotos que vai aparecer agora aí para vocês, as fotos dos projetos que a escola já desenvolve a respeito do bullying. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Lá na Escola Historiador, nós tínhamos muitas dificuldades com as turmas maiores, do sexto ao nono ano, principalmente com o cyberbullying. Então, a gente foi montando projetos, trazendo convidados, pessoas especializadas na área, para fazer palestra para os alunos e também nos planejamentos para os professores e com os familiares nas reuniões coletivas de pais e mestres. Aí, esse ano a gente não tem mais as turmas maiores, estamos apenas com o Fundamental 1 do primeiro ao quinto ano, e aí a dificuldade com o bullying já diminui de uma certa forma, porque eles compreendem melhor. A gente continua do primeiro ao quinto ano fazendo palestras, orientações, leituras de paradidáticos relacionados ao tema, jogos. A gente sempre faz eventos inclusivos onde inclua todas as classes, todas as formas que a gente tem de estudante. A gente sempre procura fazer em nossa escola tudo o que tiver de fazer de forma inclusiva, incluindo todos, independente da raça, da condição, da saúde, se tem deficiência ou não. Então, a gente é uma escola muito inclusiva e as nossas práticas, elas sempre são voltadas para o bem-estar dos estudantes. E aí, como vocês vão ver nas fotos, a nossa convidada, que é Cristiane Martins, ela trabalha na Secretaria de Educação, ela tem um currículo de palestras, leva a Guarda Municipal para também trazer orientações. Então, o nosso foco é orientar, cuidar e evitar que o bullying aconteça na escola. Não quer dizer que não aconteça, mas a gente está em busca de diminuir esse quadro de bullying. Quando a agressão, chegar a acontecer alguma agressão ou algum tipo de violência fora do âmbito da escola ou até na escola, há alguma punição na escola? Como é que vocês reagem com isso? Não, se for algo fora da escola, a gente procura resolver com o diálogo quando a família chega até a escola, porque se acontece é na saída, é na chegada, na calçada, na esquina da escola, no caminho de casa até a escola. Quando chega até a escola, não é da nossa responsabilidade punir. Também a gente não trabalha com punição, a gente trabalha com orientação. Então a gente orienta a família, se for necessário, para evitar um problema maior externo, a gente convida a outra família e a gente une as duas famílias e tenta resolver no diálogo, trazendo as orientações de que dentro da escola é de outra forma do que acontece fora da escola. Mas como o nosso papel também
é de concluir a educação que vem de casa, a gente orienta também na questão de fora da escola, do que eles possam, do que não possam fazer, da questão da lei que existe uma multa a ser paga, ou uma pena que o pai possa pagar comunitária e tudo, então a gente faz toda essa orientação, tanto para os estudantes quanto para as famílias envolvidas. Quando a gente fala a respeito de punição, que nós colocamos aqui, é porque a gente sabe que já houve alguma época assim atrás, lá atrás, bem atrás, questão de palmatória, questão de muitas coisas nas escolas. A gente sabe que, graças a Deus, vem evoluindo. Mas quando a gente pergunta a respeito de punição, é no sentido assim, vocês ainda fazem o que já foi feito há alguns anos, a gente via, não, você vai passar tantos dias em casa, vai ganhar uma detenção, vai ficar suspenso, essa semana não pode vir para a escola, esse tipo algo de coisa que faça acontece? ele refletir, né, sobre a atitude que ele teve com o colega. Para a gente fazer isso, a gente tem que ter um respaldo documentário, então a gente tem um regimento escolar. Então, o regimento escolar, ele vem com essa orientação de suspensão, mas a gente evita ao máximo realizar uma suspensão. Por quê? Para o aluno que pratica bullying, suspensão para ele é muito bom, ele vai estar em casa no comodismo, ele vai estar na sua televisão, no seu ventilador, no seu sofá, na sua cama, sem praticamente, digamos, ter punição. Para ele é um lazer. Então, a gente evita ao máximo trazer para ele esse tipo de atitude. A gente traz orientações. E se for o caso de ficar suspenso da escola, é com uma atividade relacionada ao tema, para que aí sim ele reflita. Uma pesquisa, um desenho, algo relacionado ao tema, dependendo da série da aprendizagem do estudante. Essa é a nossa forma de trabalhar. Ótimo conselho, porque realmente tem pais que vão só deixar o menino lá, entregar o celular e ficar lá de boa. A escola suspendeu, mas está em casa. Mas eu queria que você deixasse um conselho para os pais a respeito do bullying. Primeiro que tenha mais contato com o seu filho, com a sua criança, converse mais, tenha um momento no seio familiar de diálogo, no intervalo do almoço, quando você chegar do trabalho, conversa. A conversa é o primeiro ponto que a gente deve ter enquanto família com os nossos filhos. E depois a orientação. As redes sociais estão aí, a gente tem vários meios de pesquisa para pesquisar o que é, como é que a gente deve tratar quando a gente sofreu bullying, evitar também praticar. Então, a orientação é um ponto principal que quem deve fazer primeiro é a família, que é questão educacional. E quando a escola solicitar, que vá até a escola com o ânimo tranquilo, calmo, escutar, ser orientado, aceitar as orientações, também levar a sua contribuição de como pode ser tratado com o seu filho na escola. Para as reuniões formativas que a escola oferece, também participe, que muitas vezes os pais, quando é convidado para uma reunião, já diz logo, já vai passar não sei quanto tempo falando. Não, vai para ter uma reunião de orientação formativa, que a escola sempre faz isso, todas as escolas fazem. Então, participe com o seu filho no âmbito familiar e também no âmbito escolar, que quando a família e a escola têm uma boa relação, tudo na vida do estudante vai bem, a aprendizagem, o comportamento, a interação, e se caso haja alguma coisa de incomum na vida dele, você vai ser o primeiro a saber. Com relação à questão de você já sofreu algum tipo de bullying? Porque, assim, era normal na nossa época alguma coisa na gente ser motivo de chacota. Por exemplo, eu era muito baixinha, sabe, e magrela. Então, isso era um motivo de ter alguns apelidos na escola. Algumas coisas desse tipo que hoje são bem levadas mais a sério, né? Na época, não, isso é uma brincadeira, isso é besteira. Os pais não ligavam muito. Só que hoje acontece muitos casos, como a gente vê, de alunos se revoltarem, tiros nas escolas, aquela questão de afetar o psicológico até mesmo pelas mídias. Você já sofreu algum tipo de bullying? Alguém da sua família? Alguém do seu convívio? Sim, eu já sofri. Eu era uma jovenzinha muito magra e alta. E eu jogava handebol. E eu não tinha muita força para que eu conseguisse fazer um gol com essa força. Então, isso era um foco de bullying entre os colegas, que no caso eram brincadeiras, né? Mas algo que não me ofendia tanto. Eu sabia da minha condição física. O que eu fiz? Eu treinava para fazer gol
com as bolas localizadas, e meu professor era muito atento e me orientou nesse ponto. Então, nos treinos eu aprendi a fazer gols localizados sem precisar da força física que eu não tinha pela minha condição física. Mas era algo assim que não me afetou tanto. E por ser negra, a gente sempre recebe um apelido. Eu tenho um irmão que é bem negrinho, preto, e o apelido dele é Neguinho, e por causa disso também algumas pessoas me chamavam de Neguinha, mas também nada ofensivo, mas mais por causa da estética, por ser muito magra e alta. Eu não vou nem falar a minha parte, né, porque eu também já falei a questão do bullying lá na nossa aula com a professora, foi bem pesado. Ainda bem que teve ajuda, eu não tive ajuda, eu tive que pensar numa estratégia do que fazer e como eu poderia tirar esse foco tão pesado em cima de mim e mudar a situação, né? Mas, assim, a escola, ela fornece ajuda psicológica? A escola, ela deve ter um psicólogo escolar, mas nem sempre a gente tem. Então, a gente tem um órgão aqui no Brejo Santo chamado Senambis, que faz o atendimento tanto com alunos quanto com familiares e também com os profissionais da educação. Então, tudo agendadinho, a Secretaria de Educação oferece esse apoio. Na escola, esse semestre nós não tivemos por questões de mão de obra, por não ter, e estamos passando por um processo de concurso público para poder chegar na nossa escola. Então, na nossa escola oferece nessa forma. Indo para o outro ambiente que tem o profissional lá. Bom, eu quero agradecer de antemão a participação da nossa professora Daci Cavalcante, uma honra para nós, passar para minha colega também agradecer, e ela vai fazer as considerações finais. É uma honra conhecer um pouco da sua história como pedagoga, como diretora pedagógica, e também ser um exemplo para a gente que estamos começando nessa graduação. E a gente sabe que é uma jornada muito difícil ser um professor, carregar toda essa bagagem. Só temos a agradecer. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo conteúdo rico que a senhora nos promoveu. E nós preparamos com todo carinho, né, uma caneca para ela. Vocês estão vendo aí a nossa, tá? Lembrança do nosso primeiro podcast. Obrigada por compartilhar sua voz conosco. E é para ela especialmente, com todo carinho. É simples, mas é de coração. Para mim é um prazer ter participado desse momento com vocês. Então, eu, enquanto uma professora com um pouco mais de experiência, eu também aconselho a ser atento. A gente, na sala de aula, a gente está atento a tudo. E o bullying, ele é descoberto com a nossa atenção, porque a gente vê no jeitinho da criança. Por a gente conviver tanto, a gente sabe até quando a criança está bem e quando a criança não está bem. Então, um conselho que eu dou enquanto profissional da educação é que estejam atentas aos olhares, ao comportamento, ao jeitinho das crianças, para que quanto mais cedo a gente descubra o que tem incomodado a criança, a gente resolva e a paz reine e o desenvolvimento escolar e a aprendizagem flua da melhor forma possível. Foi um prazer participar desse momento, amei a caneca, muito linda, e estarei sempre à disposição. Esse foi o nosso podcast especial, Bullying não é brincadeira. Até a próxima, pessoal.